Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Francisco de Arte. Então, a nossa aula para essa semana, aula 2 para segundo colegial no primeiro bimestre, o tema é arte pública e intervenções urbanas, né? A habilidade que a gente vai estudar nessa aula é operar com esboços de projetos individuais colaborativos, visando a intervenção e a mediação cultural na cidade, né? Então aqui você vai colocar nome, série, número de chamada, pode ser qualquer um porque você não tem, a escola certinho. E aqui a gente vai para os conceitos, tá? Tudo certinho aqui. Primeiro nós vamos falar sobre o texto aqui é sobre arte pública, como você está vendo, né? A arte pública está inserida nos cenários das cidades, né? E você está vendo a imagem aqui, né? Tem um exemplo das imagens aqui da arte pública, que geralmente esse tipo de arte está inserida nas cidades, precisamente, né? Ele sempre coloca naqueles lugares mais que chamam mais atenção e que são lugares bem movimentados, né? E e como você percebe nas imagens aqui, principalmente na primeira imagem, que ele está num lugar bem bonito, né? Então, se você, ó, por exemplo, essas obras são, portanto, realizadas fora dos espaços expositivos convencionais, ou seja, dos museus e galerias, tornando mais agradáveis e belos aos passeios das cidades pelo mundo, tá? Então, é um tipo de arte que está em alta, né? A partir da década de 70 ela começou a evoluir mais ainda e assim sucessivamente. Depois tem as intervenções, né? Intervenções são processos artísticos culturais realizados é, no perímetro urbano da cidade, com finalidade de identificar novas formas de interação entre arte e público, realizando um recorte da realidade e fomentando o aguçamento de novas formas de perceber e conceber a arte, assumindo um caráter contestador, né? Ou seja, é um tipo de arte, né, que se a gente for analisar, é um tipo de arte que busca é, sempre colocar sugestões, temas diferenciados, né, para que possa melhorar a situação, né, de uma das obras de arte, né? Por exemplo, é, um teatro, né, representando um cenário que está se passando, um momento que está se passando naquela cidade ou no país, né, uma forma de incontentamento, né, que a pessoa não aquele grupo social não está contente com os acontecimentos e tudo, né? Pode ser em forma de dança também, teatro, pintura e assim sucessivamente, né? Agora vamos para o texto sobre grafite. Vocês estão percebendo, né? Tem o texto e abaixo tem umas imagens, né? Tudo certinho, bonitinho, né? O grafite é uma técnica de pintura em paredes que data do Império Romano em seus primórdios. No grafite observamos uma grafia de caracteres, letras e demais símbolos gráficos, além de desenhos realizados à mão livre, diferenciando-se dos murais tanto pelo estilo dos traços quanto pela materialidade, além de apresentar divergência em relação à sua finalidade. Que, uma vez que ligado ao movimento hip hop, o grafite, em suas formas atuais, surge como arte de protesto, né? Então,
protesto, gente, né? Por exemplo, o grafite, né? Naquela época lá nos Estados Unidos, nos anos 70, 80, então, ó, o, o hip hop era uma forma de representar o que estava se passando, né, através da música e da poesia, eles cantavam o que estava se passando naquele momento. E o desenho, né, representando o grafite, era o que estava também se passando na sociedade. Então, né, eles colocavam letras e imagens nas paredes, né? E daí, ó, pode ver uma das imagens, né, está com imagem, está representando, né, uma pessoa importante ali da sociedade. Já a outra está com números, letras, cores, né, preto e branco. Então, cada uma tem um significado para eles, né? Por exemplo, na parte do grafite aqui, né? Tem o rosto, tem as cores, tem as letras e assim sucessivamente. E a pichação é mais um, está também ligado ao grafite, né? Mas assim, eles sempre procuravam colocar é, como forma de vandalismo, né? Por exemplo, na periferia, isso é considerado uma obra de arte, mas, né, de repente o que na periferia é considerado legal em determinados lugares, em outros lugares não existe essa, né, legalidade, né? Então, e também geralmente o grafite eles fazem com autorização, né, das autoridades locais, né, tem a permissão. E a pichação, né, muitas vezes eles consideram vandalismo quando a pessoa faz um tipo de obra de arte sem autorização, né, da prefeitura ou dos locais. E aqui abaixo vocês vão ter as perguntas, tudo certinho para estar respondendo, né? É, São 4 perguntas bem simples, né? Essa primeira pergunta vai cair vai essa primeira pergunta aqui, ela vai cair no centro de mídia, né? Na aula do centro de mídias. Então procure estar respondendo aí tudo bonitinho para que vocês possam tirar uma nota melhor, tá? Ok?